Shalom, Deus vos abençoe, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isto que a palavra Shalom quer dizer. Deus vos abençoe, programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. A todos que estão conosco, conectados pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, que Deus vos abençoe, que Deus vos recompense. Que vocês venham abrir os vossos ouvidos e o vosso coração para Deus falar convosco. Muito bem. É como se me pedisse para explicar este versículo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, um versículo fenomenal, maravilhoso, que diz assim para nós, a leitura está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, preste atenção, o meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra. 2 Crônicas 7, 14. Uma pequena palavra de oração. Pai, unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Abençoa, unge os meus lábios agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente sabe que este versículo, se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que isto foi na consagração do Templo de Salomão, quando o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício, e aquela casa encheu-se de fumaça da glória de Deus. Deus apareceu a Salomão à noite e disse que tinha escolhido aquele local e santificado aquele local. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Preste atenção, uma pessoa que se humilha, que ora, que busca a face de Deus e se converte dos maus caminhos, ele é saudável. É uma pessoa perdoada, é uma pessoa sarada, porque esta terra somos nós. Veja só. Mas aí eu quero destacar o seguinte, ele diz, se o meu povo, olhe, preste atenção, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo que se chama pelo nome? Os judeus dizem que é eles. E o único local que Deus ouve a oração, só tem um local. E isto é o Monte Moriá. E este povo é os judeus. Assim eles dizem, porque nele estão o nome de Deus. Lá em Números diz, colocarei o meu nome sobre os filhos de Israel. Certo, mas vamos ver aqui isso aqui detalhado. Quem é esse povo hoje que chama pelo nome? Então, antes de falar isso, de dar a origem disto, quem é este povo, então vocês vão entender aqui uma coisa. Eu quero destacar com vocês o seguinte. Veja só. Eu quero destacar que existe 4 lugares a qual Deus usou como templo. Quando ele usou aquilo como templo, lugar de habitação, na qual ele desceu e habitou ali. Digamos assim, no Velho Testamento a gente tem o primeiro templo a qual Deus, a nuvem descia no terceiro átrio, e os filhos de Israel via Deus
ali no terceiro átrio, a nuvem foi no tabernáculo. O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Deus mostrou o modelo a ele no céu, na visão, e disse: construa da forma que você viu, do modelo que viste. Então, este era o local onde Deus descia. No terceiro átrio, a nuvem descia. Era ali onde a coluna de fogo descia. A gente sabe disso, que Israel era guiado de dia pela nuvem e de noite pela coluna de fogo. Então a gente sabe, ali era o local onde Deus descia. Aí depois foi construída uma casa permanente, que foi o templo de Salomão. Porque este tabernáculo era portátil. Quando Israel levantava acampamento, então eles desmontavam o tabernáculo e seguia. Quando eles paravam, montava de volta o tabernáculo da forma que está aqui neste desenho, com as tribos ao lado. 3, 3, 3 e 3, formando as 12 tribos de Israel. 3 no norte, 3 no sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Então a gente sabe, eu já expliquei isso em outro vídeo. E aí veio o templo permanente, o de Salomão, que foi construído. E aí esses dois locais era Deus acima dos homens. Lá no Velho Testamento, Deus agia acima dos homens. Deus queria um tabernáculo para ele andar no meio dos homens. Agora, ele já não habitava mais nesse tabernáculo que foi construído neste templo que foi construído por Salomão. Ele não habitava mais. A gente sabe que esse templo foi destruído e depois reconstruíram Zorobabel e Josué. Ali no tempo de Zorobabel, no tempo de Neemias, Esdra. E depois foi destruído de novo e foi reconstruído por Herodes. Então você tem o seguinte: Deus não precisava mais estar aqui. Ele agora queria um tabernáculo para estar no meio dos homens. Então, ele reproduz uma célula, cria tanto o óvulo como o germe de vida, fecunda e coloca no útero de Maria. E ali gera um corpo para ele habitar. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele agora queria estar no meio dos homens. Observe, no meio dos homens. Emanuel, Deus conosco. Quem é Jesus? Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz: Deus habita em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a divindade estava corporizada, andando no meio dos homens. Esta era a forma dos homens chegar até Deus, através de Cristo. Mas aí esse tabernáculo de fora morre, é ressuscitado, senta no trono à destra com poder, autoridade e domínio, e Deus agora tem outro tabernáculo para ele habitar. Eu coloquei aqui uma foto minha representando, só por representação para você entender, que é os filhos de Deus hoje na terra, é o tabernáculo de Deus onde ele habita. Em Jesus ele era Deus no meio dos homens. Agora em nós é Deus dentro dos homens, dentro dos seus filhos. Em Jesus ele estava corporizado em um corpo só. Hoje ele está corporizado em toda a sua noiva, em todos os seus filhos. Então, hoje é Deus dentro do homem. Então, aí você entende. Aí você cumpre o que diz: Deus acima dos homens, no meio dos homens e dentro dos homens.
E aí você tem o que diz Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos. Olha aqui, ó, é sobre todos quando ele estava aqui e aqui. É sobre todos e por todos e em todos. Por todos é quando ele estava aqui em Cristo e em todos vós é quando ele está agora em nós. Então aí cumpre o que diz Efésios. Deus tinha que ter um local para ele habitar, porque Deus é espírito. Então ele anda em carne humana hoje, nos seus filhos. Por isso que o profeta William Branham disse: Deus come com a minha boca, Deus fala com a minha boca, Deus ouve com meus ouvidos, Deus cheira com o meu nariz, Deus vê com os meus olhos. Ele está corporizado hoje também nos seus filhos, não é em uma pessoa só, não, é em todos os seus filhos. Então aí veja só, aí eu quero levar vocês para entender isso aqui, ó. Eu quero levar vocês para isso agora, vamos lá. Então, tudo começou, o meu povo que se chama pelo meu nome, começou por Léa. Sabe, Léa entendia que Jacó tinha 4 mulheres, e essa mulher que tem uma grandeza maravilhosa, que eu vou chegar lá para vocês saberem o que é o meu povo que se chama pelo meu nome. Tenha somente paciência que você irá entender. Léa entendia que Jacó tinha 4 mulheres e ele ia ter 12 filhos, porque há histórias relacionadas com isso, história judaica, que ele ia ter 12 filhos. E aí ela disse: então eu vou ter 3 filhos e as outras vão ter 3, formando os 12. Só que aí Léa gerou Rúben, depois veio Simeão, depois veio Levi. No 4º filho que ela gerou, em meio a dores de parto, ela estava tão grata a Deus. Gratidão é uma coisa extraordinária. Ela estava tão grata a Deus que ela colocou o nome do filho Yehudá. Observe, ou Judá, como nós falamos aqui, que quer dizer louvor. Era a gratidão que ela tinha de ter ultrapassado o número de 3. Mas Deus, como honra as pessoas agradecidas, deu a Léa mais 4 filhos, porque os 2 filhos da serva também eram dela. Então no total Léa teve 8 filhos, 6 dela e 2 da sua serva Zilpa. Ou da sua serva, era 2 da sua serva. Então veja só, Zilpa, a serva dela. Então veja, ela era uma pessoa tão grata, quando ela disse: eu ultrapassei o número de 3, então esse menino será chamado de louvor, Yehudá. Aí é aí onde eu quero chegar. Observe comigo. Vamos lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, que se chama pelo meu nome. Vamos lá. Aqui eu tenho o tetragrama sagrado. Acompanhe comigo aqui. Aqui, ó, essas 4 letras. O Y como Yud, o H como Re, o W como Vav e o H como Re. Yud, Re, Vav, Re. Esse aqui é o nome de Deus. Eles pegaram as vogais do nome Adonai e colocaram nestas consoantes. E aí formaram o nome Yehová. Mas como os judeus não gostavam desse nome, que é Jeová aqui para nós, preferiram chamar Deus de Adonai, Senhor, ou Hashem. Hashem quer dizer o nome, para eles não pronunciar o nome de Deus, uma vez que o hebraico não tem vogal. Então, aqui está o tetragrama, conhecido como tetragrama sagrado. Aqui está o nome de Deus. Só que quando Léa colocou o nome do filho dela de Yehudá, aqui você vê, ó, no nome deste filho tem o tetragrama sagrado,
tem o nome de Deus, ó. Yud, Re, o U é o Vav, que é o W, a mesma coisa, mesma função, e o H, Yud, Re, Vav, Re. Então ela colocou o nome deste menino de Yehudá, colocando as 4 letras do tetragrama sagrado do nome de Deus. Observe que você vai ver aí, ó. Observe, eu vou botar aqui letra por letra, ó. Yud, Re, o Vav e o Re. Olha aqui. Então, o que ocorre? Deste homem, Judá, que praticou a Techuvá, a Tefilá e a Tzedekah, ou seja, a Techuvá, a conversão, a mudança, a Tefilá, a oração, e a Tzedekah, a caridade, o amor, a humilhação. Tudo isso ele praticou. Deste homem, você tem o seguinte: os Yehudim, que são os judeus. A nação de Israel hoje é conhecida como os judeus. Então, você tem o seguinte, ó. Deixa eu concluir aqui, ó. Judá, os judeus. Yehudá é Judá. Os Yehudim são os judeus. Plural aqui. Que vem, os judeus vêm do nome Judá. Os Yehudim vêm de Yehudá. Então, aqui está, ó. Hoje a nação de Israel é conhecida como judeus. Os Yehudim, que vem de quem? De Yehudá. E em Yehudá está o nome de Deus. Então aqui está: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aqui, ó. Então os judeus. Mas aí os judeus dizem, eles até dizem: olha, nós somos esse povo que se chama pelo nome dele. Então é nós, isso aqui é para nós, mas isso aqui é para noiva. Só que esse povo que se chama pelo nome, aconteceu o quê? Eles rejeitaram a Cristo. Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Realmente, ele veio para eles, para esse povo que se chamava pelo nome de Deus, os Yehudim, que vem de Yehudá. Era para eles, mas eles rejeitaram. Aí todos quanto receberam, quem recebeu? A noiva. Nós, os filhos de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, hoje, os filhos de Deus que fazem parte da noiva de Cristo são os que receberam o nome que está acima de todo nome no batismo. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Então, este é o povo que se chama pelo nome de Deus. Quem é o nome de Deus hoje na terra? Deus é conhecido como Senhor Jesus Cristo. Então, o povo que se chama pelo nome de Deus somos nós, a noiva. E esta promessa é para nós. Olha como isto é maravilhoso e tremendo, gente. Isto é grandiosíssimo. Então, o que os filhos de Deus precisam fazer? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Sabe, o profeta William Branham, ele disse coisas maravilhosas sobre uma pessoa que se humilha. Uma pessoa que se humilha diante de Deus, ele faz tão grandes coisas. O profeta William Branham, ele chegou a dizer o seguinte: eu quero destacar aqui alguns pontos com vocês primordiais que foi falado pelo profeta sobre se humilhar. E a própria Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Então veja só, se o meu povo, como eu já acabei de dizer, quem é este povo que se chama pelo meu nome?
se humilhar. Vocês são humildes, o profeta disse, disposto a receber conforme com as migalhas o que pode e vem com essa atitude, por isto recebem a cura. Por isto que recebem a cura é por virem humildemente. Qualquer que vem obstinadamente não receberá nada de Deus. Um homem, para receber algo de Deus, ele tem que se humilhar. Se você não se humilha ante a face de Deus, você não recebe. Depois de se humilhar, você ora, porque a oração é o fator, é o meio de comunicação, de comunhão com Deus que nós temos. Eu converso com Deus e Deus conversa comigo. Então é o meio de comunicação, é o meio de comunhão. Então é a forma de eu conversar com Deus. Buscar a face. O homem que se humilha e ora, ele busca a face de Deus. Ele encontra esta face. E se converter dos seus maus caminhos é se arrepender e ter uma mudança de vida. Observe. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Aí Deus diz: então eu ouvirei do céu. Quando ele diz eu ouvirei dos céus, Deus está aqui agora. Por que ele disse eu ouvirei do céu? Porque a maior distância que existe é da terra ao céu. Ele está dizendo para nós o seguinte: eu ouvirei. Não importa. Se você se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Posso estar no céu, onde quer que esteja, eu ouvirei você. Se ele é infinito, mas aí ele está dando para nós dizendo, não importa a distância, eu ouvirei. Perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Você será perdoado e será sarado. Então aí você entendeu o que é o povo que se chama pelo nome, e este povo que faz parte da noiva de Cristo tem que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Este povo que carrega o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome que toda a família nos céus e na terra toma, o nome que em tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, povo maravilhoso, essa promessa é para nós. Vivamos o que diz este versículo e nós seremos sarados. Viveremos uma vida saudável. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Isto é tremendo. Eu espero que vocês tenham entendido aí a relação com o que eu expliquei aqui sobre Yehudá, os Yehudim, o tetragrama sagrado, que aí vocês vão entendendo. Como é bom estudar a palavra à luz da revelação divina. Isto é maravilhoso. Agora lembre-se, uma pessoa grata diante de Deus, agradecida, ela faz grandes coisas. Então aí eu falei para vocês da grandeza de Léa. Quando ela teve aquele quarto filho, ela foi tão grata a Deus e colocou o nome dele de Yehudá, que quer dizer louvor, em agradecimento. E toda pessoa que é grata a Deus, Deus honra esta pessoa. Deus dá a ela em dobro. Seja agradecida a Deus para você ver o que é que você vai colher. Quando a gente lembra da história de Ana, que Ana disse, se Deus desse um filho para ela, Deus daria aquele filho para Deus. O profeta William Branham veio e disse, Deus deu muito mais a ela do que um filho. Deus deu para o povo um profeta. Ela pediu a Deus para ter um filho, que entregaria este filho a Deus em agradecimento. Então, Deus não só dá o que a gente pede.
Quando a gente é grato e quer dar o melhor para Ele, Ele dá muito mais do que isso. O profeta diz, Deus deu a ela e a toda a nação um profeta. O pedido de uma mulher pedindo um filho a Deus, Deus dá muito mais do que um filho. Deus deu um profeta para reger a nação de Israel. Que coisa maravilhosa. Sejamos gratos a Deus. Nós somos o povo que se chama pelo nome dele. Que nome é este que está revelado hoje? Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu só me resta tempo para convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Vem estar conosco. Só repetindo. Domingos e quarta, às 19h30. A todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, pelo Facebook, que Deus vos abençoe, que Deus vos recompense. Se inscreva no nosso canal, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Lá você vai encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual, vídeo para a sua aprendizagem, vídeo para você se arrepender, vídeos para você adquirir fé. Que Deus te abençoe. O nosso WhatsApp para contato é 83 986 8628 6747. Este é o nosso WhatsApp. Faça sua pergunta, qualquer pergunta que você fizer, na medida do possível nós vamos respondendo. Deus vai nos dar graça e sabedoria para responder todas as perguntas. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor. E como eu comecei com Shalom, te desejo Shalom. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Eu estou desejando para você. E lembra-te, eu só serei um ser completo com Jesus Cristo. Então receba Ele na tua vida. Dá uma chance para a tua vida, uma chance para a tua alma. E recebe Cristo como teu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Amém.